papa da saúde, o bam do YouTube, o meu sonho de consumo. Estou aqui ao lado do Dr. Drauzio Varela, maravilhoso, obrigada! Eu defendo sempre uma alimentação mais natural possível. Não só por uma questão de forma, de gordura, mas também de saúde. Todo mundo tá muito cansado de me ouvir, doutor, falando e tal, come isso por causa daquilo, tira da comida porque faz bem pra saúde. Eu quero que o senhor me ajude e me traz assim um pouquinho da lenha pra minha sardinha e me diz, doutor, não é verdade que comer bem protege e previne doença? Protege a saúde e previne doença? Olha, você vê a questão da obesidade, por exemplo, né? Como era a dieta no passado? Era uma dieta variada. As pessoas comiam no Brasil arroz, feijão, um bife pequeno, um pedaço de frango, salada, verduras. Não era assim que se alimentavam os brasileiros. Não tinha gordo no Brasil. Era muito raro uma pessoa, você vê uma pessoa obesa. Naquela época até se confundia, né? Acho que o gordo era um cara saudável, forte. Né? No bairro que eu nasci, que era um bairro operário, tinha um gordo. Era o filho do sorveteiro. E se falava o gordo, todo mundo sabia quem era, coitado. Quando alguém precisava de sangue, eles iam lá e tiravam o sangue. Ele via branco, coitado. Porque eles achavam que ele era forte, com saúde. Hoje o que aconteceu? Você começa a exagerar em certos nutrientes. Tem muito né? mais abundância das coisas também, né? E você começa a abusar dos alimentos altamente calóricos, que são a gordura animal e o açúcar. E quanto mais aditivos e açúcar e sal você põe, mais você come daquele alimento, porque fica mais saboroso e o cérebro pede mais. E vicia, né, o comer, né? Eu acho que o alimento ideal, a dieta ideal, que é aquela que tem de tudo um pouco, que tem uma quantidade razoável para grande de vegetais, de preferência não cozidos, mas pode ser cozidos também. Você tem as saladas, de um modo geral, em quantidade grande, né? Que eu acho que o prato, a mesa, a gente faz o quê? Primeiro, no Brasil, traz as travessas com a comida quente e põe a salada ali. Exato. Você vai comer a comida quente primeiro. E quando você termina de almoçar, você já não quer mais a salada. Exato. Eu acho que o certo seria fazer o contrário. Primeiro pôr a salada. E você também, quando está com fome, fica ansioso, né? Aí você descarrega a ansiedade na salada. Exato. E aí quando você vem comer a comida quente, você já come com mais consciência, né? Já deu uma forrada no estômago. Exatamente. Com mais delicadeza, né? Não cai matando. Exato. Porque comer demais leva à obesidade e que não para por aí, né? A obesidade é um pacote, né? Ela vem com diabetes, com hipertensão arterial, com problemas reumatológicos. Encurta a vida, né? Encurta a vida. E piora a qualidade de vida, né? Exato. Todo mundo te pergunta se isso ou aquilo dá câncer, né? O senhor é aqui a sumidade do assunto. Obesidade dá câncer, doutor? Olha, hoje tem algumas coisas que a gente sabe com clareza. A obesidade aumenta a incidência de alguns tipos de câncer. Especialmente o câncer de endométrio, que é aquela camada interna do útero, né? A camada que reveste o útero para dentro. Aumenta a incidência de câncer de mama em certas situações e de outros tipos de tumores. A gente calcula que mais ou menos em países com alta prevalência de obesidade, como os Estados Unidos, que mais de 70% da população está acima do peso, que a obesidade seja responsável por cerca de 10% dos casos de câncer. Loucura, né? Quer dizer que se as pessoas comerem bem, o senhor trabalha menos, pelo menos como oncologista. Porque a verdade é que prevenir não vende, né, doutor? Ou seja, se eu tô doente, tomo um remédio, eu tomei o remédio, eu sei. Se eu passo um remédio, eu tomo o remédio e eu fiquei melhor. E eu sei que aquele remédio que o senhor me passou. Agora, se eu te digo que se as pessoas comerem melhor, não ficam doentes, e se de fato elas seguirem o meu conselho e não ficarem doentes, eu não acertei. Porque nunca vai saber se o contrário aconteceria. Lógico, elas não se sentem, né? É uma coisa muito ingrata o prevenir. Por isso a sua palavra falando que é verdade, eu fico muito, muito contente que o senhor concorda comigo. Não tem dúvida. E você vê que não é só que as pessoas não dão valor à prevenção. O sistema de saúde não dá valor à prevenção. Exatamente. Nós temos, na verdade, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, então, nem se fala, sistemas de saúde que, na verdade, iam chamar sistemas de doença, porque eles servem para tratar a doença. Né? Exato. Você tem um plano de saúde no Brasil, você não existe para o plano até cair no hospital. Exato. Ou você tem o SUS,
O SUS só vai existir se eu for parar no hospital E público. o contrário é muito mais eficiente e econômico. E a única saída, né? Porque a população envelhece, felizmente, né? Exato. Felizmente, ninguém mais morre com 40 anos. E a população envelhecendo, você começa a ter esses problemas todos, né? E aí isso custa muito caro para o sistema de saúde. Quando a prevenção é muito mais barata. Quando a prevenção vai fazer alguma atividade física e facilitar para as pessoas terem esse acesso, não é? A alimentação saudável devia ser mais barata do que aqueles pacotes embrulhados que vem no supermercado. É muito mais barato comprar coisas embaladas, não é? Do que a alimentação saudável, do que um alimento saudável. Né? Devia ser o contrário. Mais barato e mais prático também. É Né? isso. E a praticidade leva as pessoas a não pensar no momento, no futuro, que é o futuro. O problema não é naquele momento. Aquele momento satisfez o problema, resolveu, né? Abrir um pacote e já estava. Mas se você pensa que você tem uma grande quantidade de gente que trabalha, que ganha mal, ele tem que almoçar em algum lugar e ele está se deslocando pela cidade, ele come um sanduíche de Porque tem que ser rápido. calabresa com queijo. E ele mata a fome com essa calabresa com queijo, tem um aporte calórico alto, é barato. E é isso. E a maior parte das pessoas não comem com consciência, com intenção de vou comer esse alimento porque ele come porque é gostoso. Não é porque tem fibra e vai fazer bem pro meu intestino. Come porque tá gostoso. Come porque resolve o problema dele. É verdade. Mata a fome, não é? Esse que é o problema maior, né? É. Se você pensa que a dieta, você tem que ter um equilíbrio da dieta, mais vegetais, mais frutas, menos carboidrato, menos gordura animal. Isso já implica gente que tem as necessidades básicas garantidas, né? Exato. E mesmo porque esse tipo de dieta é mais cara, né? É esse o problema, É mais barato comprar uma coisa que faz mal. Lógico. E no futuro, quem paga a conta é o Estado e a pessoa que sofre mais, né? Porque a doença aparece. Cigarro, doutor Drauzio Varela, eu compartilho com o senhor da bronca dessa história do cigarro. E fico muito, assim, internamente irritada quando as pessoas me falam assim... aliás, uma das coisas, lá no escritório, todo mundo que entrou no escritório, que trabalha com a gente, que fumava, deixou de fumar. E não foi uma imposição, não pedia, tipo, e tal, só entra quem não fuma. Mas é incrível como a influência das outras pessoas melhora, né? Então, e uma das desculpas é, se eu paro de fumar, eu engordo. E eu ficava, mas que raio, não tem nenhuma relação lógica que você, uma pessoa inteligente, não vai dizer que o cigarro te mata, você tem medo de engordar, trata do medo de engordar e come melhor e para de fumar que te mata, né, doutor? E é isso, eu fiz um vídeo muito legal, você tem que olhar, dá uma olhadinha, doutor Drauzio, muito engraçadinho sobre que tipo de técnicas. E uma das técnicas porque a mão fica nervosa, né, que tava levando na boca. Então eu digo assim, então você corta umas cenourinhas e leva elas e rói a cenourinha. Escova o dente para não lembrar. Não olha para as pessoas que estão fumando, foge das pessoas que estão fumando, que às vezes... Contigo como foi, doutor Drauzio? O senhor decidiu... E que técnicas você usou para não engordar? O senhor engordou? Não engordei. Na minha geração, o número de fumantes era absurdo, né? Nos anos 60, mais de 60% dos brasileiros fumavam. Era chique, bonito, não era? Hoje, no Brasil, uns 10% fumamos menos do que todos os países da Europa. Fumamos menos do que nos Estados Unidos. A Europa é um terror, A Europa é uma vergonha. Uma vergonha. E nós... o problema o cigarro, eu fico bravo quando falo porque fulano tem o hábito de fumar. Hábito? Hábito é começar a fazer a barba pelo lado direito. Isso é um hábito. Percebo. É entrar no campo de futebol com o pé direito. Isso é um hábito. Se benzer, entendi, isso é entrar no hábito. mar. Cigarro é dependência de droga. E é a droga que causa a dependência mais escravizante, é a nicotina. E é lícito. Mais que é ilícita, mais do que a cocaína, mais do que a maconha, mais do que a heroína, inclusive. Ela dá abstinência em minutos, né? 10, 15 minutos você fumou, você está louco para fumar outra vez. Em 1 hora você está desesperada. E quando você para de fumar, eu sempre digo para as pessoas, fala, quanto tempo você fuma? 15 anos. Vamos por aí que você fuma quanto? Um maço por dia? Um maço por dia. Mas tem 20 cigarros. Então você fumava 20 cigarros num dia, 600 cigarros num mês. O dinheiro que se gasta nesse negócio. 7.200 cigarros por ano você fumava. E aí são 15 anos, isso vai dar quanto? Uns 105, 106 mil cigarros que você fumou.
Aí você vai parar agora, de um dia para o outro. Você acha que o teu cérebro que está recebendo aqueles impactos de nicotina, que está viciado na No nicotina, prazer, na sensação de prazer. ele vai ficar, não, Permitir, tudo bem. né? Exato. Ele vai fazer de tudo para você fumar de novo. E o que ele provoca? Ele faz isso mobilizando o quê? A ansiedade. A ansiedade. A falta de nicotina, você fica ansioso. Você não tem parada, você não tem posição, você quer fumar desesperadamente. Só que essa vontade de fumar dá e passa. Ela vai voltar depois. Mas ela dura alguns segundos. É aquela fissura que você tem que ter coragem de resistir. Segurar naquele momento, porque vai passar. Aí você se distrai, faz outra Sabe coisa, que acontece mastiga isso? cenoura. Sabe que acontece muito isso com a fissura, o vício do açúcar. Do E é açúcar. exatamente isso. Se segurar e dizer, eu não vou... Passa, vai voltar. Mas passa naquela hora. E você se sente mais capaz da próxima. É, exatamente, o cigarro é a mesma coisa. Eu digo para as pessoas sempre o seguinte, falo, olha, você vai parar de fumar, não quero parar de fumar e ser feliz, que é impossível. Você não vai ser Jura? feliz. Por um mês você não vai ser Pronto, feliz. é um tempo limitado, dá para aceitar. Viver mais em um Que é mês. o período que você vai enfrentar a barra pesada da abstinência. Mas você tem que pensar assim, eu estou sofrendo agora. Agora o que eu estou sofrendo é brincadeira de criança perto do sofrimento que essa Do droga fim ia da me trazer. Não é nem a do fim, é bem antes do fim. É. Porque você pega um fumante aos 40 anos de idade, manda ele subir 5 andares, ver se ele consegue sem ter que parar para respirar no meio. E não é só o pulmão, reflete em vários outros todos os órgãos. Não é? Você vive intoxicado pela nicotina. Na verdade, o fumante é uma pessoa que não tem saúde. Ele não tem saúde. Ele tem que se entender como uma pessoa que tem uma doença crônica. Ele não é saudável, de jeito nenhum. Mesmo que ele tenha 16 anos. E não adianta ficar tomando antioxidante, porque Não, o cigarro não adianta nada. oxida tudo. Oxida tudo. Não adianta nada, É. absolutamente nada. Tinha um colega aqui em São Paulo, que era ortomolecular, eles que acreditam nessas coisas de antioxidantes e não sei o quê. Tratava as pessoas com antioxidantes e ele fumava e morreu de câncer de pulmão. Veja. Porque não tem conversa com cigarro, não Oxida, tem, estraga não e tem ferruja, final feliz, não tem. O fumante homem vive 12 anos menos do que o não fumante. E a fumante mulher, 10 anos menos do que as que nunca fumaram. Quer dizer que a mulherada dura... 10 anos, imagina você perder 10 anos de vida. Perder 10 dias de vida já é uma coisa absurda. Terrível. E não é que você, eu vou perder 10 anos, vou viver bem, daqui a 10 anos tenho uma doença e morro e pronto, porque todo mundo vai morrer um dia. Não, você vai sofrer antes. Não é uma morte de um dia para o outro, não. Você vai morrer devagar. Falta de ar. Se tiver câncer, vai ter que fazer tratamentos agressivos. Não é uma coisa simples. E não é um problema seu só. E as pessoas que estão em volta de você, a sua família, quem é que vai cuidar de você na hora que você começar a ficar dependente dos outros? Por isso, a última desculpa justa para usar é que vai engordar. Ou tem a possibilidade de engordar. Ou vai engordar por quê? Porque o cara modifica um pouco o equilíbrio energético, de verdade, no começo. Quando essa passagem do fumante para não fumante. Mas o que o fumante faz? Onde é que ele descarrega essa ansiedade? Ele vai descarregar a ansiedade em coisas que são gostosas, E não depois, depois, doutor, o fumante, você quando para de fumar, você não sente mais o sabor das coisas? Muito o mais. cheiro, Não, fica mais não tem gostoso comparação. comer. Não é? Não tem comparação. E é uma história. É verdade que a pessoa tem mais prazer em comer, mas é aproveitar isso em benefício, né? Comer melhor, controlar as quantidades, mas pensar que o benefício de fazer uma alimentação saudável é muito melhor e maior. E a possibilidade de engordar e ter que controlar e ter esse problema é muito maior do que ter um problema no futuro de câncer, não é? Ou outro. Não, mas o problema é que você para de fumar e tudo bem, você vai viver mais tempo, lógico, do que se tivesse continuado a fumar. Mas não é esse o problema. 72 horas depois, 72 horas depois que você parou de fumar, você acorda uma manhã e fala, nossa, como eu estou bem. Mentira. Como eu estou bem, como eu estou me sentindo bem. Fazia tempo que eu não me sentia desse jeito. Com 72 horas. Toda essa coisa do fumante, da tosse, da falta de ar quando sobe escada, essa coisa de não conseguir correr, que perde o fôlego e tudo, isso em 2, 3 meses acaba. A pessoa porque renova. Acaba, vira outra pessoa. Ai, doutor, que coisa Você vai boa, ver o viu? seguinte, você conhece alguém que parou de fumar e se arrependeu?
Não. Que fala, inclusive, eu tenho isso, como eu te falei, lá no escritório, tem um corredor, inclusive, um rapaz que corre, que te vê também, que te adora, é o nosso programador, é o Nelson, e ele fumava, começou a correr, decidiu que parava de fumar, e ele é outra pessoa, ele consegue fazer isso, e não conseguia, e é uma grande vitória. É. Você vira outra pessoa rapidamente. E não se arrependeu de deixar. Você se arrepende, já vi pessoas que se arrependeram de fumar, né? Ah, por que eu fumei, por que não... Canso de ver isso. Agora, um ex-fumante que fala, eu devia ter continuado a fumar, não, isso não existe. Quando a pessoa para de fumar, o senhor dizia, é outra, né? Sente-se melhor, consegue correr, Só que tem medo de engordar, e isso é que chega pra mim. Tati, eu não quero parar de fumar, eu tenho medo de parar de fumar porque eu vou engordar. O que eu faço? Porque não sei quem parou de fumar e engordou não sei quantos quilos. Mas acontece o seguinte, você para de fumar, você tem uma alteração do equilíbrio energético mesmo. E, além disso, você tem aquela ansiedade que a dependência de nicotina traz. Você quer fumar outra vez. E como é que você se distrai daquilo? Nessa hora você pega uma barra de chocolate e come inteira. Porque você está ansiosa e ainda vai querer. Quando vê, você tem que comer uma barra inteira. E é o prazer que a pessoa quer reproduzir. Está trocando o prazer que ela sentia ao fumar pelo prazer que ela sente agora ao comer chocolate. Exato. E é isso que não pode fazer. Não pode, tem que ter consciência e criar estratégias, né? Eu já digo o seguinte, você vai ficar sem fumar, você vai ficar um mês infeliz. Já que você está infeliz mesmo, aproveita, corta o número de calorias que você está comendo. Porque exatamente, não está infeliz, mata a dor, acaba ali a infelicidade, Resolve depois é outra vida. Lógico. Né? Marca já as férias para ir para algum lado, porque você merece. Se você para de fumar, fica livre do cigarro, tudo bem. E você começa a comer, fica enorme, tudo bem. É melhor ser gordo do que ser fumante. Melhor. Mas melhor. Também dá para não ser gordo mas e não ser não fumante. Precisa, lógico. É isso, né? Também dá para não ser gordo e nem fumante. Isso é que é vida. Isso aqui é viver bem. Agora, doutor Drauzio Varela, o senhor toma um golinho de vinho à refeição? Não tomo em todas as refeições, não. Não tomo durante a semana, porque não dá tempo. Tem que ficar alerta a semana inteira, o dia inteiro, né? Naquele momento. Depois vinho eu bebo pouco. Aí você chega à noite em casa, minha mulher não bebe. Eu tomo uma garrafa. É muito ruim tomar vinho sozinho, não. Então abro a garrafa, tomo um copo. E aí a garrafa estraga, eu entendo. Não tomo assim. Tomo às vezes quando saio, mas não bebo muito. Mas tem uma boa desculpa para se tomar um vinhozinho. Tem o resveratrol, né? Tal benefício para o coração. Tem também o benefício da cervejinha, né? Que tem lúpulo, que tem cevada, que faz bem também, né? Eu gosto mesmo de cachaça. Eu gosto de cachaça. Mas o quê? Uma branquinha sem tunga? Um shot? Não. Então, é caipirinha? Como é? Não. Cachaça pura. Quem gosta de cachaça não gosta de cachaça, por açúcar, misturar. Tá. E aí tomo devagar. Tipo um digestivo? Não, antes do almoço, fim de semana, sábado, domingo. Muito bem. E aí tomo um cálice de cachaça e depois tomo o segundo sempre, nunca o terceiro. É isso. Quando é que... Tô falando de cálice pequeno, não tô falando de... eu entendi, eu imaginei que sim. Quando é que esse cálicezinho, ou quando é que essa bebida, que seja uma cerveja, que é o vinho, quando é que já não é inocente? Quando é que já não tem aquela inocência? Quando é que eu posso me preocupar com o meu pai, ou com o meu vizinho, ou com o meu marido? Ou quando é que eu posso perceber que, se calhar não sei controlar? O que acontece é o seguinte, no passado, o conceito de alcoolismo, tem uma época que era tão radical que se considerava alcoólatra todos que bebem todo dia, que é um absurdo. Você tem que pegar, então, a população da Itália, da França, de Portugal, e só tem bêbado. Porque toma um vinho todo dia, no almoço e no jantar. Exatamente. Esse conceito mudou completamente. Hoje o conceito é o oposto a esse. Não interessa a frequência com que você bebe. O que caracteriza o alcoolismo é a perda do controle. É quando você começa a beber e não para. Você acaba bebendo muito mais do que você tinha se preparado para beber. Entendi. Então você, eu vou tomar um copo de vinho no jantar. E quando você vê, você tomou uma garrafa inteira e já está querendo abrir a outra garrafa. Aí você percebe que há um vício aí. Que aí você está uma dependência. Quando você não consegue controlar a quantidade. Pode ser que você beba uma vez cada 3 meses, não tem problema. Mas só que quando se você não começa, controla não para. a quantidade, é a compulsão que caracteriza o alcoolismo. E o problema não interrompe
o problema não é só a ressaca do dia seguinte, você não lembrar das coisas, ou o vômito, não é esse o problema maior, né? Que já é horrível, né? Que já é horrível. Mas qual é? Então, eu bebo e bebo demais e quem sofre mais, além da minha família e tudo isso, é o fígado, né, doutor? Não só o fígado, não é? O álcool provoca uma série de problemas maiores. A cirrose hepática é uma delas, né? A mais temida, né? Mas pode levar a pancreatite, pode levar a problemas digestivos vários, sem contar os problemas outros, né? O cara que bebe muito cai, se machuca, bate carro. Pois Então, é, tem uma põe outras quantidade pessoas em de risco. complicações ortopédicas muito grandes, né? E se o fígado você tomou, tá com uma cirrose, se instalou, ou esteatose hepática, o fígado gordo, há solução para essa pessoa? Tem uma cirrose, paro de beber e eu volto ao ter um fígado saudável? Quando é que eu me preocupo com o fígado? Porque muita gente diz, ok, eu passo mal naquele dia, depois, ó, eu bebo de novo, passo mal, mas um dia a conta chega. Eu acho que existe um erro de interpretação. Então. As pessoas tudo põem a culpa no fígado. Porque você bebe, no dia seguinte você vomita, e aí, em geral, esse vômito vem uma quantidade grande de suco gástrico que ficou represado ali, é esverdeado, e aí eles acham que estão vomitando bile, que vem aquilo do fígado, que é o fígado não dá sintoma. Não dá sintoma. Tem um professor da Faculdade de Medicina aqui em São Paulo, escreveu um livro que dizia, com o nome foi O Fígado Sofre Calado. O fígado não dá sintoma nenhum. Toda essa indisposição causada pelo álcool, ou porque você comeu 3 pratos de feijoada, é tudo gástrico. E que é medo, então, né? É Quer dizer, se tudo tá gástrico. ruim o fígado, você não sabe. Não sabe de jeito nenhum. Evolui no decorrer dos anos, esse é que desconcerta. Tem pessoas que bebem 30 anos, muito, você vai lá, o fígado está normal. E outros bebem 10 anos e você vai lá, o fígado já está alterado. Cada um, né, doutor? Acumulando gordura, acumulando alterações nas células que vão caminhar para a cirrose. Como é que se trata isso? Primeiro de tudo, tem que parar de beber. É zero, não é que, não, vou diminuir. Não, é zero. Se você já tem um início de cirrose, para, porque você vai morrer disso. Ou vai acabar num transplante de fígado, numa outra condição muito mais complexa. Muito complexo, né? Então você tem que parar de beber. E aí fazer uma dieta mais adequada, com pouca gordura, uma dieta mais natural, baseada em vegetais, predominantemente, e você tem que fazer exercício, que é absolutamente fundamental nesses casos. E quando não está relacionada, e chega muita gente perguntando pra gente, mas eu não bebo, e eu tenho um fígado gordo e descobri porque de repente fui fazer um exame para não sei o quê, e de repente apareceu e eu não sei o que faço. Como isso se explica, doutor? Olha, você, no passado, esse problema só existia no alcoolismo. Então aparecia alguém com acúmulo de gordura no fígado, você dizia, bom, é o álcool que provoca, porque o álcool provoca esse acúmulo. Mas tinha gente que jurava que não bebia nada. E os médicos falavam, não, está mentindo, bebe escondido. E, na verdade, hoje se sabe que isso é uma patologia chamada esteatose hepática não alcoólica, porque não é relacionada com o álcool. Ela é muito mais relacionada com o metabolismo das gorduras, especialmente ligada à obesidade. Então, se você pega, quanto mais cedo você descobre que tem esteatose, e o ultrassom é um bom exame para isso. O ultrassonografista já disse se tem ou não tem. Se você tem esteatose, você tem que descobrir no início. E aí, reduzir o consumo de gordura. Porque está ligado diretamente com uma dieta rica em gordura. Lógico, e açúcar. E açúcar, os pacotes, as coisas que a gente compra pronta, que são baratas, lá está. Pois é. E aí você tem que cortar esses alimentos da dieta. Basicamente é cortar açúcar, carboidrato e gordura animal. E fazer exercício. Porque não é uma doença. E aí doença... você consegue reverter. Consegue reverter. Porque não é uma doença de pessoas adultas. Nesse caso, tem adolescente e criança com esse diagnóstico de esteatose não hepática, né? Ou esteatose hepática não alcoólica. Doutor Drauzio Varela, açúcar ou adoçante? As pessoas consomem o light e o diet porque não querem engordar. Mas acabam comendo muito mais porque pode. Não é só a questão do mau cheiro ou do desconforto, né? Quando é que é sério? Que tipo de doenças é que pode levar a pessoa a soltar muito pó? Olha,